Olá, pessoal. Estamos aqui na disciplina Planejamento para o Ensino de Matemática para trabalhar com vocês o planejamento curricular a partir da aprendizagem baseada em problemas e por projetos. Vocês já conhecem essa perspectiva, essa metodologia, porque a gente utiliza ela nos cursos da Univesp desde o primeiro bimestre nos projetos integradores. Mas nesta aula a gente vai ter a oportunidade de explicitar para vocês aula a aula, dentro das 15 semanas de um projeto integrador, por exemplo, ou dentro de um planejamento curricular, quando vocês estiverem na sala de aula regular, como que você trabalha com essa abordagem com seus alunos, semana a semana, qual que é o objetivo de cada um deles, de uma maneira sistemática, para que vocês possam compreender melhor esse processo. Então, para isso, a gente vai trabalhar a aprendizagem baseada em problemas por projetos, alguns dos princípios que a gente utiliza sempre na sala de aula. Bom, a primeira coisa, quando a gente lida com o projeto, existem alguns princípios básicos que são fundamentais. Você tem inúmeras maneiras de se trabalhar com projetos ou com aprendizagem baseada em projetos, ou cada uma das perspectivas diferentes que a gente encontra por aí nas pedagogias ativas e nas metodologias ativas de aprendizagem, etc. Mas existem alguns passos que são essenciais dentro desta metodologia ou dentro dessa perspectiva, como a gente vai ver aqui agora. O primeiro deles é sempre um processo que todo mundo realiza, quer dizer, a necessidade de uma aproximação ao tema e análise do problema. São três grandes passos que a gente segue dentro dessa perspectiva. A primeira é que a gente precisa fazer uma aproximação ao tema, certo? A gente precisa conversar com os nossos alunos para que eles façam uma pesquisa introdutória sobre como que isso funciona, o tema que está sendo escolhido, o que está sendo trabalhado, quer dizer, o que eles já sabem sobre esse tema, antes de começar o passo de escuta, de ouvir, etc. Ou seja, em qualquer metodologia ativa que trabalhe com projetos, sempre vai ter uma prévia, que é você fazer uma aproximação a esse tema. Você vê o que os alunos sabem e o que os alunos precisam procurar de informação sobre este tema em estudo. Daqui a pouco nós vamos colocar isso de maneira mais concreta. Um segundo ponto que, depois dessa aproximação ao tema, é o quê? O desenvolvimento de ações que levem à resolução do problema. Então, é toda uma etapa, que geralmente é uma etapa mais ampla, que envolve o desenvolvimento de ações. É o próprio desenvolvimento do projeto em si que vai acontecer durante várias semanas, onde aí as pessoas vão estar procurando prototipar, no caso do Design Thinking, vão estar procurando estudar aquele fenômeno, conversar com pessoas, quer dizer, todo o processo de desenvolvimento da etapa do projeto. E isso tudo termina com a terceira etapa, que é aquela de socialização dos conhecimentos produzidos e produção de um relatório. Então, independente da metodologia, do nome que se dê ao trabalho de aprendizagem baseada em problemas e por projetos, vocês vão ver em outras aulas que isso tem várias denominações possíveis, a gente tem essas três grandes pontos que organizam esse trabalho. Uma aproximação ao tema, o desenvolvimento do projeto, e ele termina com uma socialização, que pode ser como vocês fazem, por exemplo, produção de um vídeo para colocar no YouTube, em outra plataforma, que significa apresentar em sala de aula para os colegas, fazer uma sessão de fishbowl, quer dizer, tudo isso são formas de socializar o conhecimento. E para isso, vocês tiveram que desenvolver algum tipo de trabalho a partir de um ponto de partida que a gente viu. A gente vai entrar agora na perspectiva que vocês vêm trabalhando também, já conhecem bem, que é a do Design Thinking. E o Design Thinking, como a gente já viu em vários momentos, ele tem como passo o objetivo de desenvolver produtos ou processos com foco no ser humano e suas necessidades, certo? Então, esse é um grande diferencial do Design Thinking que a gente vem trabalhando aqui na Univesp em vários momentos, que é de poder desenvolver projetos pensando no usuário, no nosso caso, pensando no aluno, pensando na comunidade, pensando nas pessoas para quem a gente está procurando ouvir essa solução. E é por isso
que ele está centrado no próprio sujeito. É o que se chama em inglês de Human-Centered Design Thinking. Ele não é um design feito para qualquer pessoa, ele é feito para o usuário, para as pessoas que vão trabalhar esse conceito especificamente. E aí a gente tem como segunda característica o processo de construção de vários protótipos para a solução dos problemas enfrentados. Isso geralmente a gente não dá muita atenção dentro das nossas atividades, mas dentro da perspectiva conceitual do Design Thinking, quanto mais protótipos a gente fizer, maior a probabilidade que nós teremos um melhor resultado. Geralmente a gente faz durante um semestre 2 protótipos. A gente tem uma ideia inicial e depois melhora ela e já chega na final. Quanto mais rápido se prototipar, do ponto de vista teórico, quanto mais a gente errar nos protótipos, mais a gente vai ter oportunidade de aprimorar esse protótipo. Vamos fazer 3, 4, 5 protótipos durante o semestre, seria a situação ideal dentro de um trabalho com o Design Thinking. Mas, geralmente, a gente faz 2 ou 3 e é suficiente perto do que a gente está fazendo aqui. Outra ideia-chave do que a gente está falando aqui. O processo de criação de soluções, ele precisa partir do desejo das pessoas. Essa é uma ideia central que, geralmente, é o que a gente entende como sendo o objetivo central da escuta. Captar o desejo das pessoas e não simplesmente aquilo que a gente gostaria que as pessoas quisessem. A lógica do Design Thinking está na associação entre essas 3 características, o desejo, a viabilidade e a praticidade. Ou seja, eu preciso captar, através da escuta, o desejo das pessoas, mas quando eu pensar num protótipo, eu preciso ver se ele é viável, ou seja, se ele não custa R$1 milhão e, ao mesmo tempo, se ele é prático. Se eu posso fazer isso, desenvolver isso em 15 semanas, em 13 semanas. Então, essa é a tríade que organiza o trabalho com o Design Thinking, assim como os 3 passos que vocês já conhecem bem também, que é por onde a gente vai centrar o desenvolvimento passo a passo do planejamento curricular. Ouvir, criar e implementar. O Design Thinking, dentro de uma perspectiva iterativa, iteração não é interação, iteração é um processo contínuo, certo? Então, a gente não ouve apenas uma vez, a gente não cria apenas uma vez. Essa é a questão da prototipação. A gente vai ouvir, vai criar uma solução e vai ouvir novamente, tentar implementar, mostrar para as pessoas, ouvir novamente, criar novamente, quer dizer, é um processo iterativo. E esse ouvir, criar, implementar, desenvolver é a chave de todo esse processo de prototipação. E é em cima disso que a gente precisa focar o nosso planejamento curricular quando eu quero trabalhar com projetos, dentro dessa perspectiva. Inclusive, a gente vai ver em outros momentos, ou vocês podem perceber, que quando eu falo de avaliação, por exemplo, quando os meus alunos vão desenvolver projetos, aqueles que se saem melhor numa avaliação são aqueles grupos que conseguem exatamente determinar claramente esses passos na hora de elaborar um relatório, na hora de elaborar uma apresentação final. Eles conseguem identificar claramente, olha, aqui foi o período de ouvir, de escuta, aqui de captar o desejo das pessoas, aqui foi o momento que a gente começou a criar uma solução pensando exatamente na praticidade e na viabilidade daquela solução, e aqui é o momento que a gente começou a levar a campo para as pessoas ouvirem, falarem, manifestarem, pensando no desenvolvimento. Então, conseguir identificar essas fases é essencial até mesmo para avaliação, para a gente poder organizar melhor o trabalho. E aí a gente precisa falar um pouco da importância do planejamento dos grupos, que é um trabalho essencial que aqui na Univesp a gente deixa isso de uma maneira solta, ou no sentido de que não são os alunos que escolhem os grupos necessariamente, mas essa é uma dinâmica que é extremamente importante da gente levar em consideração quando estiver na sala de aula regular, quando vocês estiverem atuando como professores. A primeira coisa é não formar grupos homogêneos ou por afinidade. Tá? Essa é uma ideia importante porque existem muitas escolas ou muitos locais que até para facilitar, e os próprios alunos pressionam,
para que os grupos ocorram por afinidade. Para que, não, eu quero trabalhar com os meus amigos. Uma das lógicas centrais quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas e por projetos é que as pessoas trabalhem com o que elas não conhecem, com o que elas não gostam, com o que elas não têm afinidade. Esse é um passo essencial para que as pessoas aprendam a trabalhar em grupo. A gente, quando trabalha coletivamente, de forma colaborativa, cooperativa, a gente não está fazendo isso simplesmente porque é mais legal, porque é interessante. A gente está fazendo isso porque o nosso trabalho pedagógico é de formar pessoas para lidar no mundo real. Os nossos próprios alunos do ensino médio, da educação básica, na universidade, eles precisam aprender a trabalhar com pessoas diferentes. Porque assim vai ser no mundo real, assim vai ser no mundo do trabalho. Então, não formar grupos homogêneos é essencial para a qualidade de um projeto. Um outro aspecto é que a gente precisa entender que trabalhar com grupos heterogêneos gera desenvolvimento maior na aprendizagem. Ela gera maior aprendizagem. Quando eu tenho pessoas homogêneas ou pessoas amigas, quando as pessoas não questionam umas às outras, porque já sabem mais ou menos por onde as coisas vão, geralmente o trabalho não gera o melhor desenvolvimento. Se eu coloco alunos mais fracos, por exemplo, num grupo, o trabalho não fica bom. Se eu coloco alunos melhores, o trabalho pode ficar melhor, mas ao mesmo tempo não tem a dúvida, o questionamento. Então, uma lógica do trabalho com projetos, você mesclar habilidades, mesclar competências. Às vezes a pessoa é ruim num aspecto, mas ela é boa em outro. Ela tem um melhor contato na comunidade do que aquele que sabe mais as coisas. Então, a gente precisa mesclar. Os grupos precisam ser heterogêneos. Quando a gente vai para a montagem do número de alunos, existe um número aproximado de 6 membros. Isso não é um número mágico. 4, 5, 6, 7 membros num grupo através de toda a bibliografia de quem trabalha com essa metodologia há 30, 40 anos, a gente sabe que esse é um número ideal. É um número onde você tem a diversidade de opiniões, diversidade de perspectivas dentro de um trabalho coletivo, mas ao mesmo tempo não dá muita folga quando você tem grupos maiores de que alguns não se envolvam no trabalho, não se envolvam no projeto. Aqueles que encostam, por exemplo. Então, 4, 5, 6 alunos, 7 no máximo, é um número que a própria literatura na área de pedagogia de projetos mostra que é o ideal para que as pessoas tenham a qualidade na interação, que elas possam participar ativamente e que tenha trabalho para todo mundo se você trabalha com questões complexas, como é o caso do que nós estamos propondo aqui com vocês. E, ao mesmo tempo, promover a diversidade na composição do grupo, que é exatamente o oposto da visão heterogênea. Quer dizer, diversidade de gênero, diversidade religiosa, diversidade no próprio nível de interesses ou de conhecimento. Quer dizer, o ideal são grupos heterogêneos. Você pode não obter o melhor resultado num grupo se eu tivesse um grupo homogêneo, mas o que envolve a formação de alunos e alunas dos seres humanos é exatamente aprender a lidar com a diferença. É isso que vai fazer uma melhor qualidade na educação. Mesmo que os resultados finais não sejam top, mas você vai ter um equilíbrio maior dos grupos, porque exatamente a sala inteira está aprendendo. Eu não posso pensar em dar aula, como a gente faz no ensino tradicional, em que o professor dá aula para apenas um grupo. Ele seleciona para quem que ele vai transmitir o conhecimento e fala para aquele grupo. Dentro dessa perspectiva que a gente precisa pensar numa sala de aula heterogênea, que é aquela sala de aula da terceira revolução educacional, com 100% da população dentro de sala de aula, portanto as pessoas são diferentes, eu preciso pensar em modelos pedagógicos que dê oportunidade para que todos aprendam, e não apenas alguns que o professor seleciona para dar a aula. Então, essa história da heterogeneidade é uma das chaves, é uma das razões pelas quais a gente está trabalhando com aprendizagem baseada em problemas e por projetos dentro da educação do século XXI, vamos colocar dessa forma. A referência maior que eu tenho para esse trabalho é esse livro hoje, que acabou de ser publicado no Brasil, mas que eu conheço há bastante tempo, das professoras Elizabeth Cohen e Raquel Lotan, que são da Universidade de Stanford, e que tem essa temática, eles lançaram esse livro no Brasil agora, em 2017, Planejando o Trabalho em Grupo, Estratégias para Salas de Aulas Heterogêneas.
E agora a gente vai trabalhar com vocês um exemplo de um processo de desenvolvimento de projeto. Especificamente, nós vamos falar de um projeto desenvolvido na própria Univesp. Está aqui os alunos que desenvolveram esse projeto. Diagnóstico da aplicação do revestimento ecológico de embalagens Tetra Pak para a redução térmica em cômodos de uma residência de classe média baixa na cidade de Barretos. Então aqui eu vou mostrar para vocês tanto o passo a passo que esse grupo foi seguindo a partir do que a gente define como sendo o planejamento ideal das 15 semanas, quanto também alguns exemplos de como que isso foi acontecendo no trabalho desse grupo especificamente. Então, a primeira etapa que a gente está colocando aqui nas 3 primeiras semanas é a etapa do ouvir, tá? Então, dentro da primeira perspectiva. Então, na semana 1, de novo, aparece aqui, como todos os projetos, a gente está vendo aqui uma aproximação ao tema, e no caso da forma que a gente trabalha com Design Thinking, observação e escuta de problemas na sala da escola, visando definir o tema específico de cada grupo. Na semana 2, uma definição do tema específico, escuta de problemas sobre o tema, as possíveis soluções, e na semana 3 a gente tem que definir o problema. Por que essa metodologia a gente trabalha dessa forma? Vocês, na medida do possível, vêm seguindo esse caminho. Isso aqui não é nada mágico, mas é experiência mostrando o quê? Os alunos precisam ter o problema definido até a 3ª semana. Para isso, numa primeira semana, o que é importante fazer? Você definir o tema geral, que vai ser feito o trabalho, quer dizer, a gente define um tema geral da universidade inteira e vocês definem aqui um tema específico sobre o qual vocês vão trabalhar. Sobre, por exemplo, a construção de laboratórios, de equipamentos de laboratório de física, de química ou de matemática, por exemplo. Então, a partir daí, na primeira semana, vocês devem ir a campo, nas escolas, ouvir, observar as pessoas. Esse trabalho de escuta, mas de maneira ampla, de maneira geral. Você não tem um foco especificamente. Na segunda semana, você já define um tema. A partir dessa primeira observação, dessa primeira escuta, você já tem um tema, através das várias observações, onde você consegue formar os grupos. Esse grupo vai trabalhar com isso, esse grupo vai trabalhar com aquilo. E a partir daí, você vai para a 3ª semana, onde você volta a campo para poder ouvir novamente as pessoas, mas de forma bem focada, tá? Já no subtema que o seu grupo especificamente está trabalhando. Só na 3ª semana de aula, portanto, é que a gente vai chegar aqui na definição do problema de cada grupo, no máximo na 4ª semana. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem como que a gente trabalhou essa questão quando a primeira vez que eu fiz a formação de professores dentro dessa perspectiva. A gente estava trabalhando num local aqui na cidade de São Paulo, que era próximo a uma estação de trem, uma estação de metrô, que todo mundo passa todos os dias. Primeiro momento, a gente foi até aquele terminal de ônibus e o terminal de metrô para poder observar. Nessa observação, as pessoas viram de tudo ali. Elas viram o problema de pombos no local de alimentação, elas viram o problema de falta de informação, elas viram o problema de desorganização do espaço, elas viram o problema de uma grade que fechava para um parque que estava atrás. Quer dizer, então, essa é a primeira observação. Nós vamos para a escola para observar de forma geral. Ao voltar diante desses 4, 5, 6 temas que foram observados, os grupos definiram um subtema. Então tá bom, a gente vai trabalhar com a questão da higiene que os pombos têm relação com a alimentação. O outro grupo resolveu trabalhar com a questão de acessibilidade de informação para as pessoas que querem pegar um ônibus. O outro grupo foi trabalhar por que as pessoas não frequentavam o parque que estava ali do lado. A partir disso, eles voltaram a segunda vez a campo, aí cada grupo foi ver, conversar com as pessoas, ouvir sobre por que você não frequenta esse parque? O que você acha aqui desse problema de alimentação? Conversando com o dono das barracas, observando os pombos. E o terceiro grupo foi conversar com usuários, foi conversar com o fiscal sobre o porquê que se dava aquela organização daquele espaço do ponto de vista das pessoas que querem pegar, por exemplo, um ônibus ali. Então, essa é que é a segunda etapa. Ao voltar dessa segunda escuta,
é que cada grupo vai definir o seu problema. E é aí que a gente, então, começa a fazer aquilo que vocês já conhecem especificamente dentro do projeto, que são as próximas semanas, que são bem longas, que é o desenvolvimento de estudos e pesquisas, construção de maquete ou protótipo, finalização do protótipo inicial na semana 6. Por exemplo, no caso da Univesp, a gente realiza aqui na semana 7 um fishbowl, certo? Que é para poder fazer uma primeira avaliação. Aí a gente retoma para ouvir as pessoas de novo o processo iterativo, a gente retoma com as pessoas para poder, então, depois observar os usuários. Na semana 10, a gente refaz o protótipo e na semana 11, a gente começa a formular, já está pronto para formular, por exemplo, um protótipo final. Então, esse é o processo da parte de criação, que envolve ouvir também outras pessoas, como a gente está vendo, mas ele vai nessa perspectiva. A gente vai ver aqui, por exemplo, esse processo de criação a partir da escuta desse grupo que eu mencionei, que estava trabalhando com a construção de melhorias térmicas dentro de um projeto. Então, todo o trabalho que eles foram fazendo manualmente, pegando a caixa de Tetra Pak, virando, como a gente está vendo aqui, como que você foi grudando para fazer o protótipo, o primeiro protótipo. O passo a passo que eles foram seguindo para desenvolver essas soluções, abertura manual com utilização de tesoura, embalagem à medida, tudo isso aqui é o quê? Vai para o relatório final. Da mesma forma que eles tiveram que fazer todo um trabalho de números aqui para poder, de cálculo de custos, para poder fazer esse levantamento. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é o de testar e implementar, que é quando exatamente você começa a produzir paralelamente o relatório final, os membros precisam começar a trabalhar esse relatório final, precisa construir a maquete ou o protótipo final, começa a fazer essa apresentação e, paralelamente, nas próximas semanas, até chegar na semana 14, onde a gente tem que fazer o teste ou a apresentação e começar a socialização nessas 2 últimas semanas, que é exatamente a etapa de socialização, de testagem desse material durante esse processo. E para mostrar para vocês alguns exemplos, está aqui como que eles foram fazendo a testagem desse protótipo. Aqui, numa situação real, colocando dentro de uma casa, mas não é só simplesmente ter uma solução bonitinha. Eles, no trabalho, no relatório final que eles estão produzindo, eles têm que fazer estudos. Eles foram calcular a média da temperatura de manhã, à tarde, à noite, na segunda, na quinta, na sexta, isso tudo vai em gráficos. A temperatura ambiente que eles pegaram, a média da temperatura com o revestimento que eles desenvolveram, vocês veem que abaixo aqui, e a temperatura sem revestimento, como que ela funciona. Então, isso tudo entra dentro do trabalho dos alunos para poder não só ter uma solução, mas ter um trabalho acadêmico, científico, que mostra o resultado, como que eles chegaram aqui. Então, finalizando esta aula, eu tentei mostrar para vocês um pouco daquilo que vocês já conhecem, mas como se dá esse planejamento a partir do Design Thinking, do processo de prototipação, como que os grupos vão desenvolvendo esse trabalho a partir da escuta, foi onde eu foquei mais na discussão da aula, para passar para o desenvolvimento de soluções iterativas, vai e volta, ouve novamente as pessoas, para chegar finalmente num protótipo final. Então, esse é o planejamento curricular a partir da aprendizagem baseada em problemas e por projetos, como a gente viu. Um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade.